Você já viu que tudo o que acontece na sua vida nasce primeiro dentro de você? Nesta palestra profunda de 1969, Neville Goddard revela algo revolucionário: o poder milagroso do apego não é apego às coisas, é o apego a um estado de consciência. Você vai descobrir por que a Bíblia não fala de pessoas externas, mas de estados internos. Por que Josué, Jesus e Jeová são símbolos do mesmo princípio? E como o sentimento é o verdadeiro poder que molda a realidade. Se você quer compreender como assumir um estado interior pode reorganizar completamente o mundo exterior, fique comigo até o final. Esta mensagem tem o poder de transformar a forma como você vive, sente e cria a sua vida. Espero que vocês achem o tema desta noite prático, muito prático. Trata-se do poder milagroso do apego. Para entendê-lo, vamos primeiro ao maior livro do mundo, a Bíblia. No livro de Josué, lemos: todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu vô-lo tenho dado. Josué 5 versículo 3. Agora, para aplicar esse princípio, você precisa entender quem é Josué. A palavra Josué é a forma hebraica da palavra Jesus, e Jesus é Jeová. Mesma raiz, Yod-Reval. A palavra significa Jeová é a salvação, Jeová salvará ou Jeová salva. Portanto, na verdade, tudo se resume a ele mesmo, não é um ser prometendo a outro, é um ser prometendo a si mesmo. Deus precisa da dança da vida, e seus dançarinos também são ele mesmo. Nós somos os dançarinos, mas também somos Deus. O nome de Deus e ele mesmo são um, seu nome eterno é Eu Sou. Você poderia estar em qualquer lugar deste mundo sem saber que está. Antes mesmo de saber quem você é, o que você é ou onde você está, você já sabe que está. Então, sem verbalizar, você está dizendo Eu sou. Esse é Deus. Existe algum lugar onde Deus não esteja? Não há lugar onde ele não esteja, e não há nada que ele não seja. Se houver algo, esse algo certamente é Deus. Agora, todas as coisas, por uma lei divina, se misturam no ser umas das outras. Se você aceitar essa interpenetração seriamente, e falo por experiência própria, as possibilidades são fabulosas. Você penetra meu cérebro, não apenas você, mas tudo no mundo. Meu apartamento nesta cidade parece, bem, a quilômetros de distância, Nova York a 4.800 quilômetros, onde nasci a 8.000 quilômetros. Não nego que eles não estejam aqui, mas se eu aceitar a interpenetração, então eles também estão no meu cérebro. Portanto, se eu desejar ir esta noite ao lugar onde nasci, posso não ter os meios, posso não ter o tempo, inúmeras coisas podem se interpor entre mim e meu desejo. Mas se eu aceitar a interpenetração, eu poderia, enquanto estivesse aqui, estar na minha ilha natal, Barbados. Eu poderia entrar nessa imagem em minha imaginação, aproximando-me dela na carruagem flamejante do meu pensamento contemplativo. Eu já fiz isso. Já não o faço de ânimo leve, pois sei por experiência que, se o fizer, depois de o ter feito, posso perder a vontade, mas serei compelido a fazer a viagem. As circunstâncias se organizarão de tal forma que serei compelido a fazer essa viagem. Por isso não a trato com leviandade. Agora, isto não é apenas uma jornada no espaço. Mas qualquer coisa neste mundo que você deseje, não importa o que seja, penetra agora seu cérebro e está aqui, onde você estiver. Não estou negando que Barbados esteja no que é chamado de mundo exterior. Mas sei por experiência própria que eu realmente sou, o ser que realmente sou, é pura imaginação. Sei também que Deus é homem e existe em nós e nós nele. Que o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake, Anotações de Berkeley, Laocoonte. Se eu, em imaginação, entrar em qualquer imagem neste mundo que eu desejar, se eu de fato entrar nela, não há poder no mundo que possa impedir que ela se torne um fato objetivo no meu mundo, nenhum poder. Qual é o segredo que torna isso possível? A realidade é controlada pelo sentimento. Você encontra isso no maior livro do mundo, no capítulo 27 do livro de Gênesis. Todos esses são estados descritos individualmente nas Escrituras, mas são estados de consciência, todos contidos dentro de você.
O personagem central aqui é Isaque, e aqui ele tem dois filhos, um chamado Esaú, vestido com as roupas do mundo exterior. Este cômodo é Esaú e tudo no meu mundo objetivo é Esaú. Ele tem um segundo filho, chamado Jacó. Todos os estados subjetivos, meus anseios, meus desejos, minhas vontades, esse é Jacó. Agora, ele se volta para Jacó, que se vestiu para se disfarçar como um fato objetivo, e vai até seu pai, e o drama se desenrola dentro de mim. O pai lhe disse: aproxime-se para que eu possa senti-lo, meu filho, para saber se você é realmente Esaú ou não. Então ele lhe perguntou: você é realmente Esaú? E Jacó respondeu: sou. Coloque-se num estado subjetivo, completamente subjetivo, e então imagine o estado de espírito que você teria se fosse um fato objetivo. Como seria a sensação se fosse realmente objetiva? Como você se sentiria? E enquanto estiver imerso nesse estado, dando-lhe toda a vivacidade sensorial que você puder reunir, todos os tons da realidade, tornando-o mais real possível, você o sente e se ilude acreditando que a imagem na qual você entrou é realmente objetiva. Bem, quando ele abriu os olhos, o homem era cego, e nos é dito que, de repente, o mundo objetivo retornou, Esaú voltou da caçada e Jacó foi abençoado. Ele descobriu que estava se enganando, mas não podia retirar a bênção que havia concedido ao estado subjetivo. Ele se enganou, fez isso propositalmente, e então abriu os olhos para o mundo objetivo e este negou a realidade do que ele havia feito. Mas ele ainda não podia trazê-lo de volta. Está a caminho. Vai suplantar. A palavra Jacó significa suplantar. Isso vai suplantar o fato objetivo que nega sua existência. Então, por sua vez, torna-se Esaú. E nós passamos a vida representando o papel de você sendo Isaque com seus dois filhos, um fato objetivo e um sentimento subjetivo, uma irrealidade. Mas você entra na imagem do estado subjetivo. É assim que eu faço. Já fiz isso inúmeras vezes. Contei em meus livros como faço e como outros fizeram. Eu poderia ficar aqui e me isolar do mundo, e a coisa mais fácil a fazer é fechar os olhos para não ver. Porque, se eu mantiver os olhos abertos, você me lembrará que eu realmente estou nesta sala, que você está presente e que você é real. Mas eu não quero isso, então simplesmente começo com a história de Isaque. Ele é cego. Bem, ser cego é simplesmente fechar os olhos para não ver o mundo exterior. E Isaque é cego. Então, nesse estado, ele se imagina no estado em que deseja estar e se sente imerso nesse estado até que ele se torne real para ele. Parece real, ele está nele. E então, com o olho interior, ele vê o mundo como veria se fosse real. Como eu veria o mundo se fosse real? Bem, ele começa a visualizar seu mundo e sente que ele é real, e o sonho assume os tons da realidade. Quando ele atinge um ponto que eu chamo de alívio, pois, de todos os prazeres do mundo, o alívio é o que se sente com mais intensidade. Quando sinto que terminei, abro os olhos e instantaneamente Esaú, o mundo exterior, retorna e tenta me convencer de que o que fiz é irreal. Mas, tendo feito isso repetidas vezes, pode parecer irreal no momento, mas está caminhando em direção à realização objetiva. E nenhum poder no mundo pode impedi-lo. Então, é isso que quero dizer com esse maravilhoso poder que opera milagres. Tudo está dentro da sua própria e maravilhosa imaginação humana, pois essa é Deus. Essa promessa a Josué é a promessa de Deus a si mesmo. Não há ninguém para representar o papel além de Deus. Ele concebeu um poema, um belo poema, e ninguém para interpretá-lo, eles existiam apenas para ele, não para si mesmos, e assim Deus, o diretor, o autor do poema, simplesmente se tornou os próprios dançarinos. E o seu nome é Eu Sou. Esse é o nome de Deus, e este é o meu nome para sempre e sempre. E por todas as gerações serei conhecido apenas como Eu Sou. Êxodo 3 versículo 13, 15. Antes de dizer que sou João, Neville, Pedro, um homem ou uma mulher, eu simplesmente sou. Agora, eu me visto com o que gostaria de ser. Rico, pobre, conhecido, desconhecido,
qualquer coisa neste mundo, simplesmente me visto com isso e sinto como me sentiria se fosse verdade, e então deixo para lá. Abra seus olhos para um mundo objetivo que nega a realidade do que você fez, não importa. Como diz a Escritura: eu te abençoei e não posso retirar minha bênção. Senti que o que era subjetivo se tornou objetivo, e me pareceu real, então o abençoei. Agora não posso retirar minha bênção. Assim, Esaú saiu desapontado, pois o mundo exterior, que existe agora, será substituído. Ele está desapontado porque será substituído por algo diferente de si mesmo. Seu irmão, o estado subjetivo, se revestirá de objetividade e tomará o lugar. Se você é pobre e se revestiu da sensação de segurança, daquilo que me parece seguro, isso entra em seu mundo e remove a insegurança objetiva. Bem, a insegurança desaparece, desapontada por não ter recebido a bênção de permanecer viva para sempre. Todos esses são estados internos, todos estados de consciência. Tudo neste mundo é Deus tornado visível. Não há nada além de Deus. Não há espaço para nada além de Deus. Assim, todas as coisas, por esta lei divina, se misturam no ser umas das outras. Vá até a Lua, como acabamos de orbitá-la, um lugar remoto no espaço, e ainda assim ela penetra meu cérebro e, portanto, está lá, no meu cérebro. Agora, eu não posso levar você comigo e mostrar a Terra da Lua, mas você pode fazer isso consigo mesmo. Você pode estar em qualquer ponto do espaço que você possa conceber e imaginar-se lá, e ver o mundo como você o veria daquele ponto no espaço. Quando me foi negada a liberdade no exército, eu não recorri. Eu não podia recorrer porque as leis de César negavam meu direito de apelar além do meu oficial comandante, então eu não podia recorrer. Mas eu podia, por este princípio. Então ele disse, reprovado, e isso era definitivo no mundo de César. Mas não era definitivo no mundo de Deus, e eu simplesmente assumi naquele mesmo dia que estava dispensado com honras e no meu apartamento na cidade de Nova York. Isso fica a 3.200 quilômetros de Camp Pou, Louisiana. Então eu me entreguei a isso. Primeiramente, dormi naquele catrezinho no quartel, mas imaginei que estivesse na minha própria cama maravilhosa e confortável, e não que estivesse de licença. Deixei bem claro para mim mesmo que havia recebido baixa honrosa e que agora era novamente um civil. Então, senti o catre como se fosse a minha cama. Minha esposa estava na outra cama, na minha imaginação. Minha filhinha estava na cama dela. Depois, levantei-me, fui até a janela e observei uma cena familiar que só podia ser vista da janela do meu quarto, os apartamentos Holly, do outro lado da rua, na Washington Square. Imaginei que estava olhando para a Sexta Avenida. Imaginei que estava olhando para Washington Square e então caminhei pela minha paisagem familiar e minha sala de estar, minha sala de jantar, minha cozinha, tudo. Depois, me recolhi, voltei para a cama, deitei-me novamente e dormi na minha cama em Nova York como se fosse real. Naquela manhã, ocorreu uma experiência mística, mas isso não precisa acontecer. É provável que aconteça e você não se lembre dela, mas no meu caso, aconteceu. Vi uma folha de papel e uma mão, daqui de baixo, segurando uma caneta. Ela riscou a palavra reprovado da folha, que era semelhante à inscrição que eu havia feito naquele dia. Depois, escreveu, em negrito, aprovado. Então, uma voz falou comigo, era a minha própria voz, e disse: o que eu fiz, fiz. Não faça nada. Acordei neste mundo às 4 da manhã. Não fiz nada, mas 9 dias depois, a mesma pessoa que havia reprovado minha inscrição me chamou e, naquele mesmo dia, recebi baixa honrosa do exército, sem ter feito nada. Eu sabia exatamente o que tinha feito e o processo estava caminhando para a confirmação definitiva, e nenhum poder no mundo poderia impedi-lo. O mesmo homem que reprovou minha inscrição foi o mesmo que a aprovou 9 dias depois, sem que eu precisasse fazer mais nada. Fui chamado à sua presença e foi isso. Posso multiplicar isso incontavelmente. Não apenas no meu caso, mas também no daqueles que acreditaram na história que contei. Então eu digo a vocês, tudo é possível para o indivíduo se ele souber quem ele é.
Vocês são o Josué do quinto livro da Bíblia, e Josué é o Jesus do Novo Testamento, e o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Antigo Testamento, e esse Jeová, que é Josué, que é Jesus, é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando vocês dizem eu sou, esse é ele. Mas enquanto vocês o virem como algo externo a si mesmos, a quem vocês se voltam e oram, então vocês não aplicarão esse princípio. Simplesmente abandonem todos os deuses estrangeiros, todos os ídolos, e voltem-se para o único Deus, e o seu nome é Eu Sou. Mas se vocês dizem Jesus, tendo sido treinado como eu fui, nascido e criado na fé cristã, e eu ainda me considero cristão, eu sou cristão, bem, se eu penso em Jesus como fui treinado, ele está do lado de fora. Eu precisei ter essa revelação e então colocá-la à prova e comprová-la para saber quem Jesus realmente é, e nunca houve outro Jesus. Nunca houve outro Josué, nunca houve outro Jeová. Não há lugar neste mundo para ninguém além de Deus. Ele é, na verdade, o maestro da grande dança da vida, e todos os dançarinos são ele mesmo. Quer você interprete o papel de um vagabundo, é Deus dançando o papel do vagabundo. Mas você não precisa interpretar o papel de um vagabundo. Se você interpretar o papel de um bilionário, é Deus dançando ao ritmo dos bilhões. Se você interpretar qualquer papel, esse papel é Deus. E não há nada além de Deus. Agora, nada pode agir senão onde está, somente onde está. Mas onde está? Se eu sou Deus, e sei que nós somos Deus, para onde você iria que Deus não estivesse? Se você fizer sua cama no inferno, Deus estará lá. Se fizer no céu, Deus estará lá. Então para onde eu poderia ir que Deus não estivesse? Tudo me penetra, mas tudo, portanto, eu não preciso ir a lugar nenhum, está tudo aqui. Eu simplesmente me ajusto dentro de mim e me movo de um estado para outro. Eu não preciso viajar para ir a Barbados. Eu irei a Barbados se fizer o ajuste aqui, disso eu tenho certeza. Era uma noite muito fria de setembro em Nova York e eu havia lançado meu livro Sua Fé é Sua Fortuna, e a plateia de sempre. Geralmente mais de 1000 pessoas. Eu dava 3 palestras por semana, às quartas, sextas e domingos à noite. Não havia cobrança, apenas uma oferta voluntária, então, naturalmente, não havia espaço suficiente. Aluguei uma igreja perto da Times Square que comportava cerca de 1.100 pessoas e estava sempre lotada. Mas naquela noite, por causa da neve, uns 30 centímetros de neve, as pessoas não conseguiam entrar e naquela noite não tivemos mais do que 150 ou 200 pessoas, e era meu primeiro livro, no verdadeiro sentido da palavra, Sua Fé é Sua Fortuna. Bem, naquela noite, talvez 50 exemplares tenham sido vendidos. Imprimi 5.000 naquela noite, por causa do frio e da neve, eu disse. Ah, como eu gostaria de estar em Barbados, é só para estar com todas aquelas palmeiras, o calor e os aromas dos trópicos. Fui dormir no meu apartamento em Nova York e me senti como se estivesse na casa da minha mãe em Barbados, até mesmo ao ouvir o farfalhar das folhas, aquela atmosfera tropical. Eu podia sentir o cheiro e podia ver. Adormeci profundamente imersa nessa atmosfera. Então chegou um telegrama da minha família dizendo que sabiam que eu não poderia ir por causa da falta de transporte, pois não havia aviões voando naquela época, a guerra estava acontecendo, minha mãe estava morrendo e, se eu conseguisse chegar lá, se algum navio viesse, essa seria a única chance de vê-la. Minha esposa e eu embarcamos em menos de 24 horas no único navio que estava saindo, o Velho Argentina. Eu já tinha me inscrito em Barbados e precisava cumprir minha reserva, cancelando todos os meus outros planos, pois minha esposa e eu tínhamos enviado um cheque para o Maine para reservar acomodações para o verão. Na verdade, seria 1941, não 1942, e tivemos que cancelar a reserva porque estávamos sob coação e eu precisava fazer a viagem. Então, não encaro isso levianamente. Quando digo que você se ajusta a um certo estado e torna esse estado real, você o sente, é porque a realidade é realmente controlada pelo sentimento. Chegará o dia em que tudo que agora consideramos leis da natureza, leis da ciência e leis disso e daquilo, descobriremos que não são nada disso.
O sentimento pode modificá-los ou até mesmo anulá-los, e eles não são assim de forma alguma. Então, esse poder miraculoso está todo dentro de você, se você sabe quem você é. Se você se ajoelhar e orar a um Deus externo, você não conhece esse poder. Se você esteja você na igreja ou em um bar, não faz diferença. Onde quer que você esteja, Deus está lá, e onde Deus está, é sagrado. Tire os sapatos, pois o lugar em que você está é solo sagrado, não importa onde você esteja. Não deixe ninguém lhe dizer que, por estar na igreja, você está em um lugar mais sagrado do que se estivesse agora mesmo em um bordel. Pois, se você está lá e sabe quem você é, então você conhece o lugar sagrado. E enquanto estiver lá, de pé ou sentado, você pode fazer um ajuste em si mesmo e dar a isso os tons da realidade, dar a isso toda a vivacidade sensorial que você puder reunir. Você sente. Se você consegue sentir e tornar isso real, quando abrir os olhos para o mundo objetivo e ele negar a realidade do que você acabou de fazer subjetivamente, não importa, e está caminhando para a sua realização. Tudo neste mundo funciona de uma maneira estranha e maravilhosa. A maioria de nós que o faz está totalmente inconsciente do que está fazendo. Como disse Blake, nunca terei certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou a sutil mudança na mente dos homens, ou que a paixão que levou tantos países à espada não começou na mente de algum pastor, iluminando seus olhos por um instante antes de seguir seu caminho. Alguém em uma masmorra, sentindo-se, bem, abusado pela sociedade, e enquanto está lá, simplesmente imagina, e continua a alimentar em si o que gostaria que acontecesse com aqueles que o colocaram lá. Aqueles que o colocaram lá pensam que agora estamos seguros porque ele está na masmorra, e não percebem que aquele que está na masmorra vai, na verdade, causar a convulsão do mundo. Quem sabe quem esta noite está realmente alimentando sua imaginação? Você não pode impedi-los. Quem no mundo pode impedi-los? Bem, em suas imaginações, eles estão simplesmente conjurando inúmeras coisas que podem ser desagradáveis. Mas se eu sei que só existe Deus, quem neste mundo eu iria querer ferir? Nenhum homem jamais poderia, na eternidade, atirar em outro. Ele só poderia atirar em si mesmo, que é Deus. Não há outro. Então eu penso que vou eliminá-lo com uma bala, então eu atiro nele e penso que é o fim. Foi apenas a mim mesmo que eu fiz isso. Não há nada além de Deus, Ele é a única e verdadeira realidade. Este é o grande Shema, a grande confissão de fé de Israel, e ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Se você mantiver isso em mente e nunca se desviar, não poderá errar. Se Deus é um, então eu não posso ser outro. Eu não posso ser outro. É o único corpo fragmentado, porque todos usam o mesmo nome. Eu digo eu sou. Portanto, todo o vasto mundo é Deus fragmentado. E agora o poema ganhará vida e ele se reunirá, não outro, mas desta vez são pedras vivas, não pedras mortas, todos de volta ao mesmo templo destruído, pois o corpo de Deus é o grande templo. Aquele único corpo se despedaçou deliberadamente e todos se tornaram simplesmente um só corpo. Agora, enquanto eu os reúno, um a um, de volta ao mesmo corpo, o corpo se torna mais luminoso, mais transparente, mais criativo, pois Deus está em constante expansão. As pessoas falam de um absoluto o quê? Este é um ser criativo em constante expansão, que é Deus. Então, esse poder maravilhoso reside na sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. O homem é pura imaginação e Deus é o homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake, Anotações de Berkeley Laocoonte. Se você é cristão, chama isso de Jesus, se você é judeu, chama isso de Jeová. Bem, esses nomes são belos, mas a tradição diz que eles são diferentes de você, e você se curva diante deles e fala com eles como se fossem ídolos. Mas se eu pudesse simplesmente substituir isso e chamar de eu sou, minha própria e maravilhosa imaginação humana, isso é Deus. Não consigo escapar disso. Para onde posso ir sem estar imaginando?
Para onde neste mundo eu poderia ir sem ter consciência de que existo? Uma criança pequena vem ao mundo. Ela não sabe quem é, onde está ou o que é, mas sabe que existe. Bem, é isso que eu quero dizer com Deus, essa consciência maravilhosa, essa imaginação maravilhosa. Agora, se você levar isso a sério, e eu espero que leve, essa interpenetração, essa ideia de que eu não preciso me mover de onde estou para estar onde quero estar, porque todas as coisas me penetram. Tudo neste mundo penetra meu cérebro. Eu não posso ver o sol se o sol não me penetrasse. Não posso ter consciência de nada bom, ruim ou indiferente se não penetrasse meu cérebro. Portanto, está dentro de mim e, ao mesmo tempo, aparentemente no mundo exterior. Mas eu não preciso fazer a jornada no mundo exterior para obtê-lo, eu simplesmente me ajusto dentro de mim mesmo. Pois não importa o que eu veja, embora pareça estar do lado de fora, está dentro, na minha imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. Então eu simplesmente me ajusto dentro de mim mesmo. Quando faço isso com sentimento, a ponto de sentir alívio, quando consigo sentir alívio, é um ato comprometido e está feito. Então, de uma forma que ninguém sabe, serei conduzido através de uma ponte de acontecimentos, uma série de eventos que me levará de onde eu estava até a realização daquilo que fiz dentro de mim. Não preciso construir a ponte conscientemente, ela simplesmente se desdobra no meu mundo. Encontrarei um estranho aparente, encontrarei outros, e tudo contribuirá para a realização daquilo que fiz dentro de mim. Refletindo, posso até lhes dar o crédito. Talvez eles queiram sentir que tiveram muito a ver com o meu sucesso, tudo bem, que lhes deem o crédito. Mas devo sempre ter em mente que eles estão apenas desempenhando o papel que lhes cabe, porque todas as coisas, por uma lei divina, se misturam no ser uns dos outros. Então eles me penetraram, eu os penetro, e somos um. Se eles puderem desempenhar o papel necessário para aquele degrau na escada que devo subir, então, eles o desempenharão sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Não penso neles como indivíduos, apenas penso no que quero como um fim. Portanto, se eu realmente quiser direcionar meus pensamentos com sabedoria neste mundo, devo estar ciente da minha atividade imaginativa, ou, ao menos, do fim que estou moldando. Pois sem um propósito, sem um fim, não há vida vital. A vida vital seria uma impossibilidade, tão impossível quanto esperar que uma lâmpada emita luz quando não está conectada à rede elétrica. A rede elétrica sou eu sou. Bem, o que sou eu? Bem, essa é a luz. Como eu a nomeio, essa é a lâmpada. Está conectada à rede elétrica. Então ela se tornará luminosa, se tornará objetiva no meu mundo. Então, nesta noite, sonhe nobremente. Não me importa qual seja o sonho, mas faça dele um sonho nobre, porque todos no seu mundo são você mesmo projetado para fora. Simplesmente escolha um conceito nobre de vida que você gostaria de experimentar e, sem perguntar a ninguém se é possível, sem pedir a ninguém que o ajude a realizá-lo, ajuste-se dentro de si mesmo e você não precisa fazer nada. Nesta mesma noite, simplesmente mova-se dentro de si e sinta. Então, devido a isso, sinta como seria se fosse verdade. Olhe para o seu mundo a partir deste ponto. E então abra seus olhos para o mundo objetivo que o nega, não importa. Leia a história com atenção quando ler o capítulo 27 do livro de Gênesis. Mas lembre-se de quem são os personagens, e todos os personagens das Escrituras são personificações de estados eternos, não pessoas como nós. Eles são estados eternos, e aprenda a discernir entre o estado e o ocupante do estado. Assim, Isaac é um estado e seus filhos são estados, e você sempre tem os dois filhos, seu mundo objetivo presente e seu anseio presente, que é subjetivo. Agora, a questão é colocar o subjetivo, se você realmente o deseja, no lugar do objetivo, revestindo-se do subjetivo e dando-lhe tons de realidade objetiva. Então, ele suplanta. Está feito. E você vai daí para outro estado e outro, e um dia alcançará o estado chamado Jesus. Você terá a história descrita nos livros dos Evangelhos, os 4 Evangelhos, toda essa história do começo ao fim se recriará dentro de você,
e então você saberá quem você é. Tudo o que foi dito sobre ele será recriado dentro de você, colocando você no papel central. Não um observador, não um espectador, você é a estrela do drama do começo ao fim. Então você saberá quem você é. A história é mais verdadeira do que aqueles que falam sobre ela e a ensinam sonham que seja. Nossos sacerdócios do mundo não têm a menor noção da profundidade desta história e do que ela realmente é. Um dia, todos irão recriar dentro de si a história de Jesus, e então saberão quem são. E Jesus e Jeová são um, e somente isso salva o homem deste mundo de César. Você é redimido interiormente pela recriação, em um determinado momento da sua vida, da história de Cristo Jesus. Agora, vamos entrar no silêncio. Sei que não é a coisa mais fácil do mundo se você nunca ouviu nada parecido antes, é aceitar essa premissa de repente, mas digo que falo por experiência própria. Não estou teorizando nem especulando. Pergunta. Aquela mulher na masmorra de que você falou, imaginando todas aquelas coisas horríveis, suponha que houvesse alguém do lado de fora sabendo que ela estava imaginando essas coisas terríveis, essa pessoa conseguiria vencer? Poderia haver um conflito. Resposta. Bem, não, eu não acho que exista uma pessoa assim, mas não nego que existam pessoas no mundo que sentem ressentimento quando algo de bom acontece a outra pessoa. Por exemplo, eu consigo ter compaixão, é tão fácil ter compaixão. Quantos de nós conseguimos ter empatia? Você entra num bar e alguém perdeu um amigo ou acabou de ser informado que o filho morreu no Vietnã, e toda a vizinhança aparece para prestar condolências. Eles simplesmente demonstram toda a sua compaixão. Agora, se a mesma família anunciar que ganhou $500 mil numa loteria, você encontra inimizade. Você não encontra empatia, onde todos querem correr e comemorar com ela. Mas você diz: por que isso não aconteceu comigo? Por que ela deveria ganhar? Ela fuma, bebe, se diverte. Eu sei coisas sobre ela. Todas essas coisas acontecem e ninguém tem empatia por ela, mas estão dispostos a ter compaixão. Portanto, na realidade, não temos exercitado essa qualidade de empatia dentro de nós. Então, não vou pensar em alguém que possa estar fazendo isso. Deixe-me pensar apenas em mim, porque, afinal, sou apenas um. Não posso negar o fato de que este ser despedaçado, fragmentado como Deus em inúmeros centros de consciência, que existem centros, embora Deus, sem saber quem ele ou ela é, o exercem conscientemente de maneira desagradável. Bem, deixe-me me preocupar com o que estou fazendo, em vez do que acho que o outro possa estar fazendo. Pergunta inaudível. Até que ponto você não poderia? Resposta. Bem, você simplesmente modificaria, mas não pode impedir alguém de realmente exercer suas ideias desagradáveis. A outra pessoa diria: eu apenas imaginei isso, portanto não é real e não acredita ser a causa das convulsões. Não consigo conceber que uma gota de chuva, uma vibração, uma mancha de cor não sejam um milagre produzido por uma atividade imaginativa. Tudo é resultado de uma atividade imaginativa. Deus é pura imaginação, assim como o homem, porque são um só. Observe o mundo e veja se há algo que não tenha sido imaginado primeiro. O quarto é real, mas antes de o chamarmos de realidade, foi imaginado primeiro. O vestido que você veste, seu cabelo, tudo em você, foi primeiro apenas imaginado e depois se tornou o que chamamos de realidade, um fato comprovado. Mas tudo isso é precedido por uma causa, e a causa foi um ato imaginativo. Pergunta inaudível. Referente a Esaú e Jacó. Resposta. A história é que ambos estavam no mesmo útero, em que Rebeca sentiu um conflito interno. Bem, eu sou Rebeca, e também sou Isaque, sou Jacó e todos os personagens da Bíblia. Bem, existe um conflito em todos que têm um desejo não realizado. Então, o que agora se realiza é o seu Esaú. É o mundo objetivo que está coberto de pelos. Ele estava coberto de pelos por todo o corpo. Bem, não há nada mais externo ao homem do que pelos. Você pode não vê-los, mas se os colocar sob uma lupa, seu corpo inteiro é uma floresta.
Às vezes, isso se torna muito óbvio e, se ele não tivesse um rosto humano, pensariam que ele era um macaco, porque estava coberto de pelos por todo o corpo. Disseram que Esaú nasceu e estava coberto de pelos por todo o corpo. Isso mostra que o estado externo é Esaú. Ele vem primeiro no mundo do homem, depois veio Jacó, agarrando-se ao calcanhar de seu irmão. Quando Jacó nasceu, ele foi chamado de Jacó porque era um suplantador, ele suplantou seu irmão no afeto de Deus. Deus preferiu Jacó a Esaú. Na verdade, ele disse: Eu odeio Esaú, mas amei Jacó, como nos é relatado no último livro do Antigo Testamento. Então, aqui, o conflito se desenrola dentro de mim. Duas almas estão aprisionadas em meu peito, uma aspira ao céu e a outra se apega à terra. A história eterna, seja a de Fausto ou a da Bíblia. Mas eu prefiro a da Bíblia. E Rebeca se pergunta: por que isso acontece dentro de mim? E então, antes de saírem, o julgamento foi proferido. Aquele que ainda não havia nascido, eu odeio; aquele que ainda não havia nascido, eu amo. Bem, agora, eu sigo pelo mundo com isso. E lembre-se, Isaac é cego. É algo muito estranho, mas você encontrará a mesma história se repetindo por toda parte. Então, eu tenho um desejo, mas esse desejo não se realiza. O que está em seu lugar, eu gostaria de eliminar. Uma pessoa, esta noite, deseja ser feliz no casamento, mas não é feliz no casamento. Esse é Esaú. Ela gostaria de ser feliz no casamento. Bem, se fosse feliz no casamento, esse outro estado teria que desaparecer, então ela se coloca em um estado de felicidade plena, orgulhosa do novo nome que carrega, e vive nesse estado como se fosse verdade. Bem, ela abre os olhos para o mundo e o que vê nega a realidade do que acabou de fazer. Mas que ela seja fiel a esse fato subjetivo, que agora não é objetivo, e amanhã ele se tornará o fato objetivo, suplantando o estado objetivo atual de solteirice ou esterilidade, ou chame como quiser. Esta é a lei, este é o princípio. Então, todos esses são estados eternos. Eu sei que toda a Bíblia, como a vi em visão, é composta de estados eternos. E, no entanto, quando você vê o estado, é uma pessoa, mas você sabe, em visão, que é um estado. Mas você, ao vê-lo, você é o poder e você o anima. E você não precisa perguntar: quem é você? O nome é automático, Abraão é Abraão, quer você o veja ou eu o veja, e ainda assim é um estado. Moisés é um estado. Todos esses são estados de consciência que o homem foi ensinado a acreditar que são história secular. Não é história secular. A Bíblia é simplesmente sobrenatural do começo ao fim, ela fala de um mundo completamente diferente. Mas o homem foi ensinado a acreditar que todas essas coisas fazem parte do mundo de César, e não fazem. Você e eu fomos expulsos de um jardim de bem-aventurança propositalmente. Em um estado de inocência, saímos para o mundo da experiência e retornamos como imaginação desperta. Bem, a expulsão consiste em nos vermos em um mundo externo onde tudo o que é real está fora de nós. E isso teve que ser revertido para que, eventualmente, ocorra uma inversão completa, como descrito na Bíblia. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Assim, o primogênito é rejeitado e o segundo filho toma o seu lugar. E então, algo acontece dentro de mim quando nasço do alto e vejo que a realidade está dentro de mim e não fora. Eu era. Estou produzindo a realidade externa. Portanto, tudo se resume a uma inversão completa dentro de mim após o meu nascimento do alto. Então, sou expulso. Bem, este é o estado de expulsão, onde tudo parece ser completamente independente da minha percepção e externo a mim mesmo, quando, eventualmente, tudo se inverte, tudo o que vejo, embora pareça estar fora, está dentro, na minha imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Então, aqui, estamos realmente vivendo as Escrituras, mas as Escrituras não são o que o mundo diz que são. E aqui,
Se este mundo já não fosse horrível o suficiente quando pensamos em todas as bobagens que as pessoas imaginam, nossos sacerdotes, que deveriam ser nossos mestres, tiveram que inventar o inferno. Não é ruim o suficiente, então eles inventam o inferno. Pergunta: quando é o sábado? Em nossa atividade imaginativa, quando descansamos? Resposta: quando descansamos. Depois de feito, você não se preocupa. Sabe que acontecerá. Depois de feito, você simplesmente deixa para lá. Se planto uma semente no meu jardim hoje, com confiança, não a pego amanhã de manhã para ver como está. Deixo-a lá, confiante de que ela contém em si mesma um padrão próprio e, portanto, deve brotar, testemunhando a natureza da semente que plantei. Então, não há desenterro. Sigo em frente, confiante de que está feito, e estou ocupado demais plantando outras coisas. Pergunta: em sua própria experiência, você já encontrou alguma reação interna que lhe indique quando o processo de visualização foi suficientemente eficaz para concretizar aquilo que você idealizou? Resposta: bem, eu digo a você, você ouviu a pergunta? Quando você termina, existe algo dentro de você que lhe diz que você realmente conseguiu e, portanto, aquilo vai acontecer. No meu caso, é uma sensação de alívio. É um ato criativo e isso me traz alívio. Mas, além desse momento de alívio, você não consegue continuar no ato. É algo dentro de você. Aliás, eu sugiro a qualquer pessoa que tente e adormeça durante o ato. Simplesmente se entregue a ele, e então, se for apenas um cochilo rápido, digamos, de 1 minuto, alguns segundos, você pode simplesmente deixar para lá. É o ato de deixar para lá. Se você continuar pensando: bem, será que eu consegui? Então você não conseguiu. Então você entra em um estado e, de repente, adormece. Você pode se pegar acordando com um ronco enorme. Os outros vão pensar: bem, o que há de errado? Nesse momento, você simplesmente deixa para lá. É algo que você pratica. Você simplesmente pratica. Mas funciona. Eu garanto que isso não vai te decepcionar. Pergunta: você acaba ficando meio entediado se não consegue dormir. Bom, você não pode mais fazer isso. Resposta: bem, eu não uso a palavra tédio para descrever isso. Você consegue se colocar num estado de espírito, um estado de espírito receptivo, onde, em vez de ser uma súplica, como as pessoas pensam, seja uma comunhão consigo mesmo? Como diz o Salmo 4. Repouse em silêncio e comungue com o seu próprio coração na sua cama. Salmo 4 versículo 4. Então, estou em comunhão comigo mesmo, porque não consigo recorrer a outro pedindo ajuda. Chega-se a um ponto em que simplesmente não se consegue mais. Em que não se pode pedir a outro. Não se pode recorrer a nenhum ser, seja o seu ideal de Jesus, o seu ideal deste estado ou o seu ideal de outra coisa, não se pode. É tudo comunhão consigo mesmo. Disse no Salmo 4. Repouse em silêncio, certo, e repouse em silêncio e comungue com o seu próprio coração na sua cama. Bem, como seria essa sensação? Como seria exatamente? Entre nesse estado de espírito e tente dormir. Pergunta: quando você faz isso de novo, não sente tédio? Resposta: tédio? Presumo que eu tenha estado entediado. Certamente, eu estive entediado. Pergunta: a primeira vez foi emocionante. Você tem uma sensação incrível, e aí você repassa tudo na noite ou no dia seguinte, por algum motivo? Resposta: não, bem, eu não planto mais de uma vez. Não planto a semente repetidamente. Não, eu planto apenas uma vez. Quando planto, planto de novo. E aí eu sei que plantei. Eu tenho memória, então sei que plantei. Se plantei, está feito. Algumas sementes germinam da noite para o dia, outras levam um ano, outras um período diferente.
Sabemos que, na vida animal, um filhote nasce após 9 meses de gestação. Um cavalo leva 12 meses, uma ovelha 5 meses, uma galinha 21 dias. Então, os intervalos são diferentes. Ao plantar algo, você sempre tem um intervalo de tempo para que amadureça. Pergunta: seus livros são confusos porque você disse que noite após noite ia dormir pensando em algo encantador. Resposta: se estou contando a história que outra pessoa me contou, devo contá-la em sua linguagem original, sem alterá-la para se adequar a um padrão específico. Assim, em A Lei e a Promessa, relatei 40 casos, e nenhum deles era meu. Contei os meus próprios casos em outros livros. Portanto, se alguém me escreve uma carta, não posso modificá-la ou alterá-la, pois prometi que não a alteraria, mas que ocultaria a identidade do autor usando apenas as iniciais. Então, das 40 cartas que recebi, na verdade, recebi centenas, selecionei 40, usando apenas as iniciais de quem as escreveu, e não acrescentei uma palavra sequer nem alterei nada da carta que recebi, pois foi exatamente assim que a recebi. Se conto a história como deveria tê-la contado. Acho que mencionei que foi assim que aconteceu neste caso. Se acrescento um pequeno poema para dar um toque especial, não no corpo da carta, mas antes ou depois dela, conto a história exatamente como a recebi. Não alterei nada em A Lei e a Promessa. Pergunta: os limites da imaginação são autoimpostos? Por exemplo, imagine que você se muda para um lugar diferente. Você sabe muito pouco sobre o local e é difícil imaginar muita coisa sobre ele, considerando o que você sabe sobre Barbados e seu retorno para lá. Quando você começa a imaginar essa cena no lugar onde estará e sente que está limitado, esses limites são autoimpostos? Resposta: a Bíblia não impõe limites ao poder da imaginação. Ouçam atentamente as palavras. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. Capítulo 11, versículo 24 do Evangelho de Marcos. Não há limite algum para essa promessa. Se você crê, então está feito. Promete que se fará. O homem impõe limites porque não conheço ninguém a quem eu possa recorrer para sentir que tenho $100.000. Não tenho poder para deixar isso para você. Não tenho nenhum amigo que eu considere rico o suficiente para me incluir em seu testamento e que tenha esse tipo de dinheiro, e como eu poderia conseguir $100.000? Ou seja, ele diz não ao que deseja. Mas não há limites para os princípios. O homem impõe limites. No entanto, quase todos no mundo que alcançaram algum patamar, ao nascer, não tinham nada, e ninguém apostaria um centavo que um dia se tornariam alguém. Então, aqui está, diante de nós todos os dias, mas não sabíamos disso. Agora sabemos. Mas veja quantos. Sempre tentamos encontrar algo para justificar nossas próprias limitações, mas o limite é imposto por nós mesmos. Pergunta: como você pode imaginar algo que lhe é completamente desconhecido? Resposta: se fosse algo desconhecido, você não pensaria nisso. Pergunta: digamos que você se mude para Chicago sem nunca ter estado lá e sem saber nada sobre a cidade. O que você faria a partir daí? Resposta: bem, se Chicago fica a 3.200 quilômetros daqui e está a leste de nós, se eu estivesse aqui agora e me posicionasse em uma área que eu diria ser Chicago, eu pensaria em uma cidade que conheço bem, Los Angeles, e haveria a 3.200 quilômetros a oeste de mim. Se Los Angeles fica a 3.200 quilômetros a sudoeste de onde estou, então devo estar em Chicago. Por hoje é só. Boa noite.